Olá, 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 essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu, todo lindo e maravilhoso com vocês, espero que sim. Vamos lá dar uma olhada aqui na quarta aula gratuita sobre Renko, vocês vão entender tudo sobre Renko. Aliás, essa terceira aula que eu dei foi extremamente importante, porque não se dá essa aula em lugar nenhum, aliás, a grande maioria desconhece como é que se abre um novo box, né? Quais são as regras matemáticas para se abrir um novo box do Renko. Aí vem uma pergunta super interessante, né? Que a grande maioria acaba fazendo, falando, puxa vida, qual é o rank que eu tenho que trabalhar? Qual é a paridade dele? Qual que é o tempo gráfico que corresponde àquele rank? Não existe. Não existe. Por que não existe? Porque quando a gente olha o Renko, ele é atemporal, ele é movimento de preço. Então, o que existe é uma paridade similar de tempo com o Renko. Então, por exemplo, eu sei que o 8R é o mais parecido com 5 minutos. Quando a volatilidade cai muito, eu tenho que ir para o 10R para ele ficar mais parecido com os 5 minutos. Então, tudo vai depender muito de volatilidade e movimentação de preço para que a gente consiga encontrar a melhor paridade, tá bom? Aliás, aqui 11R é o box de 50 pontos, tá? 50 pontos, tá? Então, a gente precisa entender um pouquinho que a gente vai ter que achar... Eu vou falar um pouquinho sobre operações de setup mais na frente, mais alguns vídeos, e aí vocês vão entender como selecionar o melhor renko para a sua operação. Por enquanto, temos que ainda entender algumas coisas importantes. A última aula foi totalmente essencial, como eu falei, onde a gente viu aí as sombras, a abertura de novo candle. O que é interessante aqui nessa aula que eu vou estar apresentando é o seguinte: sempre que houver uma sombra no candle, sempre que houver um pavio, ele, em sua grande maioria, ele está ou confirmando um movimento no sentido que ele já vinha, ou uma reversão. Então, como é que eu vejo uma reversão? Uma reversão, geralmente, ela vai acontecer da seguinte forma: eu tenho um movimento, vamos mudar a cor aqui, eu tenho um movimento para cima, e de repente ele faz aqui uma sombra e volta. Isso é a probabilidade, não que é líquido e certo, é a probabilidade que ele vai fazer aqui um candle para cima, dois candles para cima, um candle para baixo e ele começa a descer. Essa é a probabilidade. Nem sempre vai ocorrer isso. Por exemplo, aqui, olha, aqui ele estava vindo com dois candles para cima, fez a sombrinha, rompeu aqui, fez uma sombrinha para baixo e não deu continuidade. Então, por que isso? Né? Porque a grande possibilidade é que sempre que ele chegue em região de resistência, né, como era essa daqui, olha, essa daqui inevitavelmente era uma região forte, ó, sempre que ele fizer sombrinhas assim, né, na reversão, utilizando aquela regra matemática, ele vai te dar a possibilidade de uma reversão do movimento. Movimento, não tendência, ele sobe, aqui ele começa a descer. Aqui ele sobe, aqui ele começa a descer. Olha só, ele mostrando aqui a probabilidade de descida. Então, esse é a reversão do movimento. A outra, que é muito, muito, muito importante, e inclusive depois lá na frente eu vou falar de alguns setups, e o pessoal utiliza bastante, é a confirmação da continuidade do movimento. Então, ele faz sombra rompendo o candle para cima. Esse aqui não rompeu o candle para cima. Ó. Essa sombra não rompeu, essa sombra não rompeu, mas essa rompeu. Essa aqui é só confirmação de continuidade. Olha, esse daqui rompeu aqui para baixo e ele continuou para cima. Né? Aqui, ó, numa região de resistência, ele cria um pavio aqui para cima e dá continuidade de movimento. Olha aqui, ele fazendo de novo na resistência e dando continuidade de movimento. Continuidade de movimento, ou seja, aqui ele reverte, vamos pagar tudo. Aqui ele reverte e aqui ele acaba confirmando a descida. Aqui, confirmação de movimento. Olha que bacana. Putz, grila. Então, o cara mais espertinho aqui já bateu o olho e já sacou algumas coisas extremamente importantes. Então, quando ele tem um movimento muito forte e eu não consigo pegar a subida,
quando ele faz exatamente a confirmação aqui da continuação do movimento, é uma ótima hora para entrar. Mesmo que você faça scalping ou trades mais curtos. Olha essa aqui, movimentação, continuação de movimentação, e esse daqui, reversão em cima de uma região de resistência. Olha, reversão, região de suporte, interessante, né? E assim por diante. Olha aqui, ó, reversão, reversão. Aí esse aqui, então, esse aqui eu nem conto, ele nem rompeu aqui a sombrinha para cima, né? Então, muito, muito interessante. Olha aqui, reversão, uma reversãozinha curta, ok? É fantástico, o Renko ajuda bastante. No próximo vídeo, eu vou falar de alguns pontos estratégicos, que são vantagens do Renko ou desvantagens do Renko. Então, vamos lembrar o seguinte, nós estamos falando aqui de gráficos atemporais, mas que ele anda com a movimentação do preço. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa lateralização aqui, que demorou aqui praticamente 17... Não, quanto demorou aqui? Vamos ver aqui. Demorou mais ou menos 35 minutos. Essa movimentação aqui demorou 28 minutos. Então, 30 minutos. Então, não tem paridade. O que tem paridade são nos preços, movimentação de preço. Então, para achar algo que seja muito parecido entre o Renko e o tempo, nós devemos estabelecer paridades ou proximidades. Quando existe muita volatilidade, eu tenho que utilizar um Renko mais curto, 8R, por exemplo, para parecer com 5R. Quando ele está muito lentinho, muito paradinho, eu tenho que usar um R maior, né, um 11R, por exemplo, para conseguir pegar paridades de movimentação. Então, por exemplo, o 11R aqui no começo do dia, ele era mais parecido com o movimento dos 5 minutos. Ok? Se eu colocar aqui o 8R, ou o 6R, por exemplo, a gente vai perceber que a movimentação dele no começo do dia já não foi tão parecida. Olha aqui, já não foi tão parecida quanto essa movimentação aqui. Ok? Então, a gente tem que entender, é uma dúvida muito comum, né? As pessoas perguntarem, né? Vamos por 15R aqui, vocês vão ver que, olha, ainda mais ou menos parecido, mas o 8R e o 10R são muito mais parecidos que os 5 minutos. Então, essas são coisas que tem que ser mais visual, né? Não tão numérico, mas mais visual para a gente poder estabelecer as correlações. E mais importante que isso é entender assombreamentos de reversão ou sombreamentos de continuidade. Mais uma coisa, né? Quanto maior o tempo, né? Quanto maior o tempo do Renko, maior nós vamos ter aí as correlações aí de consequências do sombreamento. Por exemplo, essa é uma continuidade, ó. Continuidade aqui, tá bom? Olha, reversão, região de resistência, reversão, região de resistência, aqui também já estava mostrando mais ou menos. Então, fica mais difícil trabalhar nos tempos maiores, né? Mas nos tempos menores fica legal. Posso utilizar isso como swing trade, por exemplo, eu quero utilizar aqui num papel aqui, vamos pegar um papel comum aqui, BBAS3, é o que eu mais utilizo. Eu gosto de utilizar o 12R, né? E aqui eu posso colocar aqui os 60 minutos, por exemplo. Então, eu consigo ver uma paridade mais ou menos, dependendo da volatilidade do dia, entre o 12R e os 60 minutos. E eu consigo trabalhar muito bem dentro dele. Então, todo esse movimento chato aqui, né, de descida, ele foi traduzido só por 3 candles de descida. Ficou mais fácil trabalhar, né? Enquanto ele estava dentro de um abraço do Telmon. Depois a subida, olha como ela ficou muito mais clara, essa subida, do que nos candles de 60 minutos. Então, ele é muito mais limpo, é um gráfico muito mais limpo. E se eu entender bem essas correlações de movimentação, né? Se eu compro, por exemplo, aqui,
quando eu vejo esse movimento numa região de resistência, né, é movimento de reversão. Então, aqui provavelmente eu posso até sair da minha operação. Então, eu estou falando até já de um pouco de uma estratégia, mas a gente já vai voltar a falar sobre isso. Olha aqui, ó, resistência de um gap, né? Fez aqui reversão, ó. E esse aqui, um assombramento de continuidade. Olha que bacana. Muito bacana, né? Fica bem mais fácil trabalhar assim. Então, a sua assertividade pode aumentar drasticamente se você entender essas aulinhas que eu estou colocando aqui para vocês de forma gratuita, que ninguém vai ensinar por aí, somente essas formulinhas que tira a subjetividade aí das suas observações. Um vídeo curto, depois eu volto aqui para a gente falar aí sobre as vantagens e desvantagens do REM, para ficar bem claro para vocês que não dá que seria ideal trabalhar sempre em conjunto, em tempo gráfico com um REM, beleza? Então a gente volta. Valeu, moçada. Mais um vídeo aí gratuito aí do REM. Valeu, tchau.